Olá, galera! Hoje nós vamos explicar um pouco sobre porcentagem para vocês, tá ok? Então, vamos começar sobre a representação da porcentagem. Então, primeiramente, eu vou começar com a seguinte pergunta. O que é porcentagem para você? Bom, porcentagem, ou seja, por 100, né? Então, vamos olhar mais para frente e vocês vão entender melhor o que significa isso. Então, começando, o símbolo que representa a porcentagem é este símbolozinho. Este símbolozinho aqui, ó. Isso daqui significa porcento, tá bom? Então, sempre que você for ver lá, ele vai ter 3 formas de se representar. Por exemplo, a forma percentual, que é, por exemplo, 2%, que é o número e o símbolo de porcentagem, tá bom? A segunda forma é a forma fracionária. Como eu já disse antes, porcentagem significa por 100. Então, aqui, esse 2% ficaria 2 sobre 100, ou seja, 2 dividido para 100. Isso daqui, dá para simplificar? Claro que dá. A gente divide tanto de cima quanto de baixo por 2, que então fica 1 por 50, tá ok? E a terceira forma é a forma decimal, que 2 dividido por 100 dá 0,02. Macetinho, se eu tenho 2 zeros, aqui eu vou ter 2 zeros, tá ok? E se eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 números depois da vírgula. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, para a gente descobrir como que a gente resolve uma questão, tá ok? Então, vamos lá. Um plano de uma empresa de telefonia custava R$50, porém, houve um aumento de 4%. Então, aqui está nosso segundo, né, no caso, númerozinho, nosso segundo comando. Qual é o valor do aumento em reais? Então, primeiramente, a gente tem que descobrir qual vai ser o valor do aumento. Segundamente, a gente tem que descobrir qual é o novo valor da fatura. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? Ele quer saber 4%, então, para a gente resolver, a gente vai colocar lá na forma fracionária, como a gente viu antes, se é 4%, então é 4 sobre 100. Ele quer saber 4% de 50. Então, vezes 50. Onde tem o D, a gente troca por vezes, tá ok? É uma diquinha. Então, se é 4% de 50, então é 4 vezes 50. Dividido por 100, que é a mesma, a gente multiplica. Se aqui embaixo não tem nada, tem o número 1. Então, multiplicamos 4 vezes 50 e 100 vezes 1, que dá quanto? 200 vezes 100, porque 4 vezes 5, 20, mais o zerozinho aqui, 200. Então, 200 dividido para 100, corta 0, corta os zeros, fica 2. Então, ele teve um aumento de R$2. E quanto que ficou a fatura, então? 50 mais 2, 52. Então, o valor da fatura será R$52. Viram como é fácil esse manuseio de porcentagem? Então, vamos para o próximo exemplo. Suponha que um produto custava R$400 e teve um desconto de R$25. Qual foi o valor percentual de desconto? Então, aqui ele deu 2 valores em dinheiro e ele quer descobrir qual foi o valor percentual, ou seja, ele quer saber com aquele símbolozinho de porcentagem. Então, vamos lá descobrir. Primeiro passo, ele quer saber 25 de 400. Então, a gente coloca 25 sobre os 400. Dividindo isso daí, dá 1 sobre 16. Por quê? Porque eu dividi em cima por 25 e embaixo por 25.
Só que ele quer em forma percentual, né? Então, a gente vai colocar aqui, dividir, né, primeiramente, que deu 0,0625. Colocando em forma percentual, nós temos 6,25%. Por quê? Porque aqui, quando a gente vai colocar em forma percentual, a gente multiplica por 100. Então, multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas, um macete, tá? Então, andando uma, duas. Então, fica aqui, depois o 6. Entenderam? Próximo exemplo. Para a mudança de categoria na luta, um lutador precisava aumentar seu peso em 20%, atingindo um peso total de 76,8 quilos. Qual é o peso atual do atleta? Então, ele também deu dois comandos, dois números aqui para a gente descobrir apenas um comando, né? Qual é o peso atual? Então, ele deu uma porcentagem e o quilo. Primeiramente, a gente vai dividir isso. Nós vamos fazer uma regrinha de 3. Como que a gente resolve? Da seguinte forma. Lá no quadro, a gente vai colocar lá o peso, que é 76,8, e a porcentagem. Quanto que ele deu? 20%. Então, 20%. Então, fica aqui, se x tem 100, então 76 tem 120. Por quê? Porque é 100 mais o 20. Próximo. Multiplicando lá. X vezes 120, 120. 76,8 vezes 100, 7.680. O 120 está multiplicando, passa dividido. Corto o 0 com 0, então fica 768 dividido por 12, que dá 64 quilos. E é isso, galera. A gente acaba por aqui e até a próxima.